Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 7 de Língua Portuguesa do 6º ano do Ensino Fundamental, semana 3. Vamos lá? Hoje, gente, aqui na semana 3, a gente vai falar sobre o gênero textual conto de suspense. Então, você vai fazer a leitura desse texto aqui, ó, Perseguição, que conta a história de um rapaz que saiu muito tarde do trabalho dele, do serviço dele. Aí ele estava andando sozinho à noite nas ruas lá desertas da cidade dele. E aí ele começou a escutar uns passos atrás dele. Só que ele olhava para ver se era alguma pessoa, né, quem que era, e não tinha ninguém, ele não via ninguém. Aí ele ficou com muito medo e começou a andar depressa, começou a correr logo para chegar na casa dele. Aí ele chegou lá na casa dele e ficou lá na porta, a porta estava fechada, né, porque era à noite, os pais dele provavelmente já estavam dormindo, e ele não conseguia achar a chave dele para abrir logo a porta e entrar. E enquanto isso, os passos que ele estava escutando estavam cada vez mais próximos, cada vez mais próximos. A gente fica naquela tensão e ele tentando abrir a porta, não conseguia, e os passos misteriosos chegando mais perto. Então cria todo esse suspense para a gente chegar à conclusão sobre quem que era aquela pessoa que estava perseguindo aquele homem, ou se não era pessoa, se era alguma coisa sobrenatural, e se ele iria conseguir abrir essa bendita dessa porta a tempo ou não, né? Mas aí no final acaba que ele acorda assim com o próprio grito, né, de susto, e ele acorda e cai da cama, porque na verdade ele estava sonhando. Isso tudo não tinha passado de um pesadelo. Aí vem essas perguntas aqui, ó. Identifique os elementos abaixo dentro da narrativa lida. Então, primeiramente, você vai identificar o lugar, o espaço, onde que a narrativa se desenvolve. Então, você pode colocar isso aqui, ó, que a história se passa nas ruas sujas e desertas da cidade. O tempo é à noite, mais precisamente à meia-noite. É durante a noite que essa narrativa acontece. Quem que são os personagens? Na verdade, só tem um personagem, né? Que é um homem que havia saído tarde do trabalho. Agora, você também pode considerar como personagem aquele algo misterioso, aquela entidade que estava fazendo o som de passos, né? Perseguindo o personagem. Então, você pode colocar esses dois elementos aí como os personagens desse texto, tá? Porque o personagem não necessariamente tem que ser uma pessoa, não. O personagem é algo ou alguém que executa alguma ação dentro da história, não é verdade? Então, você pode colocar esses dois elementos aí como os personagens. Letra B. O narrador do texto participa dos fatos? Justifique sua resposta com um trecho do texto. Então, a resposta é sim. O narrador participa dos fatos. Ele está contando algo que aconteceu com ele. E uma comprovação disso pode ser esse trechinho aqui, ó, onde ele está utilizando esses verbos na primeira pessoa, no eu. Então, ó, juntei, então, todas as minhas forças e, num movimento brusco, caí da cama e acordei. Então, você pode observar que através desse acordei, através do juntei e também desse pronome aqui, ó, minhas, você identifica que ele está utilizando a primeira pessoa, então ele é um narrador personagem. Letra C. Escreva o clímax do texto no espaço em branco. Fique atento à sequência dos fatos narrados. Então, isso aqui, gente, é como se fosse o esqueleto do texto, o mini resumo do texto, né? Criaram essa espécie de mapa mental aqui para reproduzir o texto de uma forma mega reduzida. Então, você tem aqui a situação inicial, a complicação ou conflito, o clímax, que é a parte que gera mais tensão, mais emoção, mais expectativa no leitor, e depois o final, que é o desfecho.
Na situação inicial, de forma resumida, você tem um homem que sai do trabalho tarde e vai para casa sozinho. Qual que é o problema disso, né? Isso aqui é uma situação que acontece muitas vezes, né? Várias pessoas saem do seu trabalho tarde e vão para casa sozinhos. Por que que essa situação inicial aqui acabou gerando uma história, um conto? É por causa dessa complicação aqui, ó, desse conflito. É porque o homem percebe que está sendo seguido. Qual que é a parte que gera mais expectativa, emoção, maior tensão, maior suspense nessa história? De forma resumida, é isso aqui, ó. O homem, apavorado, tenta, sem sucesso, abrir a porta de sua casa enquanto o som dos passos misteriosos se aproxima. E aí a gente fica naquela tensão, né? Naquele suspense, naquele medo, pensando se aquela entidade misteriosa vai alcançar o homem ou não. E o desfecho é que ele acorda e percebe que tudo foi um sonho. Então, você pode tirar um print aqui para você poder copiar depois com calma. Aqui nessa atividade 2 tem esse esquemazinho aqui, ó. Esse mapa conceitual, esse mapa mental, explicando quais que são os elementos da narrativa de forma bem resumida. Então, fala aqui dos personagens, o lugar e o espaço, o tempo, o narrador e a ação ou o enredo, né? Sendo que o enredo, ele é subdividido nessas partes que a gente viu anteriormente aí, ó. Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Essa é a subdivisão desse item aqui, ó, que é o enredo. Aí vem essa pergunta aqui, ó. Agora é sua vez. Produza um conto de suspense a partir da imagem a seguir. Não esqueça dos elementos da narrativa, que são esses aqui que a gente viu anteriormente. Então, você tem que apresentar quem são os personagens, deixar isso claro na sua história, falar um pouco qual que é o lugar onde essa história está se passando, o tempo, né, o período em que isso vai acontecer. Você vai decidir se o narrador vai ser em primeira pessoa, vai ser um narrador personagem, ou se o narrador vai só contar a história, sendo que ele não participou dela. E aí você vai fazer a sua situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Para fazer esse conto de suspense, eu considerei essa explicação, esse conceito aqui, ó. Os contos de suspense possuem situações em que há algum acontecimento cuja explicação, continuação ou desfecho são aguardados com grande impaciência e inquietude. Nesse estilo, a sensação de agonia e expectativa estão presentes durante toda a trama. Sempre estamos esperando para saber quem é o assassino, ou quem é o ladrão, ou como o grande mistério será solucionado. Então tem que ser uma história que vai fazer o leitor ficar esperando o desfecho. Ele vai ficar pensando assim, nossa, o que será que vai acontecer agora? Tem que deixar esse suspense no ar. Então, a expectativa que vai ser gerada aqui no meu texto é sobre a resolução de um mistério meio sobrenatural. Então, você está vendo essa imagem aqui, né? É uma família, acredito que seja o pai e a mãe, né? Na minha história é o pai, a mãe e a filhinha que chegam aqui num lugar e vão conhecer esse castelo sendo guiados por esse personagem esquisitinho aqui, esse velhinho aqui vai apresentar esse castelo misterioso para essa família. Então, eu vou fazer a leitura aqui do meu texto, mas esse aqui é o meu texto, ele é grande e ele não vai caber aí na sua apostila, não. Você não vai copiar igual ao meu, até porque, igual eu estou falando, ele não vai caber. Isso aqui é só uma inspiração para você tirar ideias e aí você vai criar o seu texto. Você pode fazer a história igual à minha, mas não usando as minhas palavras, entendeu? Você pode recriar o meu texto. Então, você pega a minha ideia e conta ela do seu jeito. Então, você vai estar fazendo o seu texto do tamanho que você quiser. Mas esse espaço que foi deixado no pet aí não vai caber o texto de ninguém, viu? Só se a sua letra for pequena demais. Então, eu recomendo que você faça numa folha separada. Aí você pode fazer no seu caderno, ou então você faz numa folha de caderno, ou numa folha sulfite, e aí você cola ou grampeia junto aí com a sua apostila. Mas esse espacinho aí que o pet deixou, ele não cabe não. Não cabe esse gênero textual aqui não. Então, vou fazer a leitura aqui do meu exemplo, tá? Meu texto chama O Castelo na Colina.
Durante aquela viagem a um vilarejo na Itália, meus pais decidiram sair da pousada de manhã para conhecer os pontos turísticos. No topo de uma colina, depois do bosque, havia um castelo antigo. Fomos até lá de carro para conhecer. Quando chegamos, tiramos várias fotos na entrada do castelo, até que um senhor bem idoso abriu a porta e veio nos atender. Ele perguntou se gostaríamos de conhecer as dependências do castelo, que pertencera a um conde e a uma condessa. Eu não queria entrar porque aquele lugar me dava arrepios, mas meus pais são muito curiosos, então nós entramos. Então aqui você pode observar que eu já apresentei qual que é o espaço, o lugar, o tempo, já defini que o meu narrador é personagem, então meu texto vai ser narrado em primeira pessoa, né? E eu já apresentei os personagens, que é a família, o pai, a mãe, a filha e o senhor idoso que vai apresentar o castelo. O Senhor nos guiou em uma visita por um longo corredor escuro, iluminado por velas em candelabros. Ele nos explicava sobre a história dos antigos moradores e sobre as obras de arte que havia ali, mas eu não prestei atenção em nada, porque 3 coisas muito estranhas aconteceram durante o passeio. Primeiro, ao passarmos por um longo espelho, tive a impressão de que a imagem do velho não refletia. Depois, passando pela pintura que retratava o conde e a condessa, os olhos das imagens se mexeram, eu tenho certeza. E por último, quando abaixei para amarrar o cadarço do meu tênis, senti como se fosse uma mão gelada tocar meu ombro e uma voz sussurrar no meu ouvido. Saí correndo e gritando para alcançar meus pais. Quando eu os encontrei, estavam de frente a uma porta me esperando. Eu disse apavorada que queria ir embora, mas o velho disse que entrássemos por aquela porta porque o passeio já estava acabando. Quando entramos, ele fechou a porta atrás de nós e ficamos lá sozinhos em um quarto escuro. Meu pai bateu na porta e gritou para que o velho a abrisse e nos deixasse ir embora imediatamente. Mas a porta, que parecia estar trancada inicialmente, se abriu sozinha de repente. Saímos, mas o que vimos deixou-nos assustados e confusos. O velho não estava lá e o corredor, que antes, embora mal iluminado, era limpo, organizado e ostentava certa riqueza, agora estava totalmente empoeirado, cheio de teias de aranha, com objetos quebrados e caídos no chão. Nenhuma vela estava acesa e várias janelas estavam quebradas, o que permitia que a luz entrasse e iluminasse um pouco o lugar. Corremos para a porta principal, mas ela estava trancada. Meu pai quebrou uma janela e saímos. Voltamos correndo para a pousada e contamos para a gerente o que havia acontecido e ela disse confusa e assustada: mas aquele castelo não é aberto para visitação. Ele não é um ponto turístico. O conde e a condessa morreram em um naufrágio durante seu cruzeiro de lua de mel. Eles nunca chegaram a morar no castelo. A única pessoa que viveu na casa, após isso, foi o zelador. Mas isso já faz mais de 200 anos. Fizemos nossas malas e fomos embora imediatamente. Durante a viagem de volta, olhando os arquivos na câmera do meu pai, notei que todas as fotos que tiramos não mostravam nada. Apaguei tudo, só não pude apagar aquela história assustadora da memória. Não! Então, gente, eu não sei se a minha história está mais para terror ou para suspense, né? Mas a minha intenção foi criar uma expectativa sobre que castelo era aquele. O que tinha lá naquele castelo que fazia aquelas coisas estranhas acontecerem, né? Os olhos dos quadros se movimentarem, a imagem do velhinho lá parecia que não refletia no espelho. Então, eu
tentei, né, criar essa expectativa em vocês, aí nos leitores, com relação ao desfecho, ao final, a qual que seria a explicação sobre esse castelo misterioso aí, tá certo? Então essa é só uma sugestão, se você tiver ideias melhores aí, você pode fazer o seu texto, mas isso aqui é só para você ter uma noção de como você vai criar esse texto aí, tá certo? Mas o importante é você tentar escrever o texto, né, utilizando os elementos da narrativa, você descrever os personagens, o cenário, o tempo, você apresentar uma situação inicial e depois introduzir um conflito, um problema que tirou o sossego dos personagens, e aí você criar uma expectativa no leitor e conseguir finalizar isso, né? Na verdade, o que o PET quer é saber se você consegue usar os elementos da narrativa para criar um texto. É isso que o PET quer saber, tá certo? Então, gente, você pode tirar um print aqui para você ler meu texto com mais calma depois. Você tira um print aqui dessa parte e tira um print aqui do finalzinho para você poder ler com calma e você fazer a sua versão dessa história aqui. Conforme eu falei para vocês, você pode usar a minha ideia, a minha história, mas contar do seu jeito. Faz de conta que você vai contar essa história aqui para o seu pai, ou para sua mãe, ou para o seu irmão, por exemplo. Como que você contaria? Então, conforme você for contando do seu jeitinho, você vai fazer a sua própria produção de texto e, inclusive, ela vai ficar menor, né? Você pode fazer ela de uma forma mais resumida, tá bom, gente? Muito bem, então essa foi a correção da semana 3 do PET 7, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar. E a gente se vê na próxima semana com a correção da última semana aí do PET 7, né? Tá acabando com a glória de Deus, não é não, pessoal? A gente tem que acabar isso aí logo pra gente poder curtir nosso Natal em paz, não é verdade? E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve para algumas pessoas aqui. Se vocês escutarem alguns barulhos aqui, é que a Melicinha tá brincando, tá? Com os brinquedinhos dela. Então eu quero mandar um salve para o Joelson Vieira da Silva e para toda a galera de Manhuaçu. São Pedro é o nome da sua escola? De todo jeito, um salve para vocês. Um salve também para Maicon Pedro da Silva Martins e para todo mundo de Bom Jesus do Galho. Salve para Vinícius Free Fire e para todo mundo da Escola Domingos Bebiano e para todo mundo aí de Lafayette. Meire Terezinha, um salve para você. Também para a Isadora, para todo mundo de Campestre e para a escola Colégio Cônego Arthur. Raíssa Mariano, um salve para você e para todo mundo aí de Campos Altos. Rei Abóbora, um salve para você e para todo mundo aí da Escola Estadual Professora Palmira Moraes. Um abraço. Canal da Mari, um salve para você e também para todo mundo aí de Brasília de Minas. Guilherme Salles Carvalho, um salve para você e um abraço. Junim, um salve para você e para todo mundo aí da Escola Municipal Gabriel Leite Araújo. Poliana Lopes, um salve para você, também para sua filha a Lavínia e para todo mundo aí de Almenara. Um abraço. Suati Anjim, um salve para você, para toda a galera de Uberaba e também para a Escola Estadual Frei Leopoldo. Um salve muito especial para todo mundo aqui da minha cidade, São Gotardo, e também para os melhores amigos do Free Fire. Se você é daqui de São Gotardo, escreve aqui para mim nos comentários e coloca o nome da sua escola. Um salve também para Aurora Tatiana, muito obrigada pelas sugestões. E também para Maria Madalena Mota, para Rávila e para todo mundo aí de Cordeiro de Minas. E também um salve especial para a Escola Estadual Manuel Cordeiro Lúcio. Um abraço para todo mundo. E para todo mundo que está sempre aqui no meu canal, curtindo, comentando, compartilhando os vídeos, isso ajuda muito aqui no crescimento do canal. Eu agradeço demais a todos vocês por todo esse tempo que a gente está estudando junto. E vamos continuar, vamos seguindo aí com os estudos de língua portuguesa, tá bom, pessoal? Então, um abraço para todos vocês e um salve! Muito bem, gente. Então eu fico por aqui, até a próxima. Beijo, tchau!